Seguimos na série sobre controvérsias na igreja, tratando destes assuntos que muitas vezes dentro da igreja de Cristo há opiniões distintas sobre, onde muitas vezes a gente vai encontrar divergências, assuntos que por vezes são polêmicos e que para muitos é mal compreendido. Tivemos na última aula a aula sobre complementarismo, olhando o papel do homem e da mulher, e aproveitamos já para falar sobre o ministério pastoral feminino. E hoje vamos falar sobre o assunto do uso de confissões e catecismos dentro da igreja. Uso de confissões e catecismos dentro da igreja. E antes de falar o porquê é importante vermos este assunto, por que é importante nós, como igreja, estudarmos isso? É importante eu definir o termo. Por quê? Talvez você esteja vindo na nossa igreja recentemente e vem de uma igreja que nunca falou sobre confissão de fé, nunca falou sobre catecismo, e vem até a sua mente a pergunta: o que é isso? E talvez você até é membro da nossa igreja há um tempo. Nós costumamos fazer uso da confissão, até lemos no púlpito, em alguns cultos nossos, né? Mas talvez também não tenha tanta familiaridade com o assunto. Então é importante a gente definir os termos. E primeiro aqui, eu defino a vocês o que é uma confissão de fé ou um credo. O que é isso? E podemos resumir da seguinte forma: é uma declaração da doutrina cristã, extraída à luz da Bíblia, cuidadosamente expressa em uma linguagem reconhecida e compreendida pelos cristãos de uma igreja local. Então veja, a confissão de fé é uma declaração de doutrina, é uma afirmação de fé. Ela vem da onde? Da Bíblia, das Escrituras. É de lá que a gente tira essa verdade da fé, que agora a gente confessa, a gente afirma. E veja que a confissão de fé, ela tem algo que é uma cuidadosa escrita. Cada palavra, ela é pensada a fundo para compor aquela frase, de forma que ela se torna reconhecida e compreendida pela igreja. Onde o mais jovem vai ler aquilo e vai entender o que a minha igreja crê sobre este assunto. Ele vai ler e entender. E até aqueles que já têm mais idade. A ideia é essa. E o que é o catecismo? Catecismo é uma explicação clara, em forma de perguntas e respostas, das coisas essenciais da fé cristã reveladas nas Escrituras. Seu foco é didático, seja para adulto ou criança. Qual a diferença do catecismo? O catecismo tem essa formulação de pergunta e resposta. Então, quem é Deus? O catecismo vai responder: quem é Deus? E ela tem esse foco didático, de você ensinar o outro. Tem catecismo que tem uma linguagem focada em adultos, já em pessoas mais velhas. Mas a gente tem também os catecismos infantis, que vêm com aquela linguagem já adaptada para a compreensão das crianças. Eu trago aqui 2 exemplos para vocês verem. Primeiro exemplo de confissão. Eu trago aqui um trecho da Confissão de Fé Batista de 1689, a Confissão de Londres. Veja o que vai dizer um dos artigos da confissão, que é uma confissão aqui da nossa igreja. Diz: esse ofício de mediador entre Deus e os homens cabe exclusivamente a Cristo, que é o profeta, sacerdote e rei da igreja de Deus. E isso, o ofício de mediador,
não pode ser no todo ou em qualquer parte transferido de Cristo para qualquer outro. O que a confissão está falando aí? Sobre a questão de Cristo ser o nosso único mediador. Aquele que intercede diante de Deus em favor do seu povo. Lembro vocês, essa confissão foi escrita no período da Reforma Protestante, combatendo as heresias que surgiu na Igreja Católica Romana. Então, dentro da confissão, eles fazem questão de afirmar, olha, só há um mediador entre os homens e Deus, e é Jesus Cristo. Vamos abrir no texto bíblico, aproveitar, gente. É um texto bíblico muito conhecido, 1 Timóteo 2,5. É interessante que você vai perceber que nas confissões de fé, muitas vezes é apresentado a nós alguns textos provas de onde saiu aquilo na Bíblia, nas Escrituras. Vamos ver então 1 Timóteo 2,5. O texto bíblico vai dizer o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Então veja, aqui o texto prova. Isso que está na Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, foi algo que os escritores tiraram de trás da orelha, tiraram da sua própria cabeça? Não. Eles pegaram a verdade bíblica e transformaram em uma afirmação de fé. Agora vejam um exemplo de catecismo. Vamos aqui para o Catecismo Batista de 1693. E há uma pergunta que fala sobre algo que é essencial para nós batistas, né? Um diferencial nosso como batista. E é perguntado na pergunta 101. A quem o batismo deve ser administrado? E a resposta é: o batismo deve ser administrado a todos aqueles que realmente professam arrependimento para com Deus, a fé e a obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, e a mais ninguém além deles. Veja, temos aqui uma pergunta, a quem o batismo deve ser administrado, e uma resposta. E alguns textos provam acerca do assunto. Veja, isso é a ideia do catecismo, uma ideia didática. Pastor Leonardo compartilhou como tem usado com os filhos o catecismo infantil. E tem ensinado para o Henrique e a Catarina cada pergunta com a resposta. E aí, tanto ele quanto a Thaís, vez ou outra, lança a pergunta: Henrique, o que é isso? E logo ele vem respondendo aquela pergunta. Vai sendo o quê? Aquilo gravado na memória da criança ou do adulto. E, gente, por que precisamos tratar do assunto? Temos que admitir que no meio evangélico, muitas vezes as pessoas têm um olhar extremamente errado sobre confissão e catecismo. Normalmente, quando se fala sobre isso, às vezes a reação é de uma falta de interesse. A pessoa não rejeita, fala: minha igreja tem uma confissão. Tem aí alguns bons catecismos no mercado, enfim. Só que há uma falta de interesse. Não é incomum. Qual que é a confissão da sua igreja? A pessoa, a gente tem uma, mas não sabe nomear, nunca teve acesso, nunca pegou para ler. É uma coisa que existe, mas não há aquele interesse real de, poxa, eu quero saber mais sobre isso. Eu quero fazer uso disso. Essa falta de interesse. E outra reação é aqueles que rejeitam totalmente,
que olha para essa ideia de confissão, catecismo e fala, olha, isso aí é coisa de católico. Aquele anticatolicismo que muitas vezes a gente vê. E a gente acaba partindo para uma rejeição total da tradição. E vive aquilo que chamamos na teologia de nuda escritura. O que é a nuda escritura? A ideia da escritura, do uso da Bíblia desacompanhada. Você já deve ter conhecido pessoa que fala, olha, é eu e a Bíblia. Eu leio, Deus vai me revelando aqui e é eu com Deus. Não preciso de mais nada. E às vezes essa pessoa está com uma doutrina totalmente errada na cabeça. E você chama a atenção dela, fala, olha, isso está errado. Você está interpretando mal o texto bíblico. Há séculos e séculos teólogos têm meditado nesse texto e a pessoa vai responder, não, é eu e Deus. Eu estou lendo aqui, eu vou interpretando e é isso que eu levo como verdade para a minha vida. Esse é o nuda escritura, que é diferente do sola escritura. A gente vai ver lá na frente. Além disso, a gente vive em meio a um tempo de crise de autoridade, igreja. Você já deve ter percebido, pai e mãe, como que geração após geração, parece que tem sido mais difícil o pai exercer uma boa autoridade sobre os filhos. Grande verdade é que muitas vezes os filhos não escutam o pai. Pensam que o pai tem menos sabedoria do que eles, mesmo o pai tendo trilhado toda uma jornada de experiência em sua vida. A mesma coisa vemos em escolas. Meus pais são professores, agora aposentados, e eles sempre falam para mim de como que, em toda essa época deles, da jornada profissional, parece que ano após ano estava mais difícil de lidar com os alunos, que não respeitavam a autoridade do professor, não escutavam os ensinamentos que os professores queriam transmitir. E nós não podemos achar que isso não se manifesta também na igreja. Na igreja também vemos essa crise de autoridade. Muitas pessoas não se submetem a uma liderança bíblica, mesmo sendo essa autoridade espiritual pautada nas Escrituras. E muitas pessoas, então, não se submetem a essa tradição testada, essa tradição que século após século debruçou na Bíblia e apresentou verdades de fé. E não é incomum encontrarmos jovens, até adultos que estão imersos nessa nova realidade, que não se submetem de jeito nenhum ao ensino bíblico. Prefere morrer no seu engano, subvertendo a palavra de Deus, do que realmente reconhecer que precisa de ajuda para entender o texto bíblico, precisa se submeter a essa tradição que foi provada na Bíblia. Queria ler aqui com os irmãos Efésios 4, do 11 ao 14. Efésios 4, do 11 ao 14. O texto bíblico vai dizer o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de uma pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Veja que sempre foi do propósito de Deus o quê? Que tenhamos lideranças que vão nos apontando o caminho das Escrituras. E isso vem desde lá do período dos apóstolos. Deus levantou apóstolos lá com o ministério posterior a Cristo. E onde a gente consegue ver então a doutrina apostólica? Na Bíblia. Deus preservou os escritos apostólicos para que a gente pudesse aprender com eles. E durante a história o Senhor tem levantado pastores, mestres, que vez por vez têm debruçado sobre as Escrituras e com fidelidade, com amor ao Senhor, têm nos ensinado grandes coisas. Então nós, eu, pastor Leonardo, somos pastores dessa igreja local e hoje somos incumbidos, temos a tarefa de ensinar a palavra de Deus a todos os irmãos com fidelidade. Mas veja, eu e o pastor Leonardo olhamos para trás e olhamos para grandes pastores, mestres, sejam aqueles que permanecem vivos ou aqueles que estão com o Senhor. E a gente olha para eles e aprendemos com estes para poder edificar a igreja, para que vocês possam ser aperfeiçoados, é isso que o texto bíblico diz, para que os santos sejam aperfeiçoados para o serviço cristão, e mais do que isso, para que vocês tenham um bom fundamento nas Escrituras Sagradas. É interessante que Paulo aqui em Efésios, ele vai usar a figura de uma criança. Aquela criança que escuta uma coisa, logo toma como verdade. Depois escuta outra e mudou tudo, né? E às vezes tem pessoas que estão assim. Escuta um vídeo no YouTube, opa, isso aqui é a verdade. Escuta outro vídeo lá no Instagram, isso aqui é a verdade agora. E precisamos, então, conhecer da tradição, da boa tradição de grandes homens de Deus para fincarmos o pé. E podermos, então, ter uma boa compreensão das verdades das Escrituras. Olhando para a história do uso de confissões e catecismos. Ao longo da história isso existiu. Como que isso funcionou? Precisamos entender essa realidade. E primeiramente eu gostaria de ir para a Bíblia. E é grande verdade, gente, que na Bíblia não vamos ter ali um momento onde o autor bíblico vira, fala, agora vou escrever aqui uma confissão. E escreve e redige um texto. Não temos isso claramente formulado dentro das Escrituras Sagradas. Porém, veremos na Bíblia que claramente o Senhor vai apresentar vestígios de confissão de fé. Vamos ver que era da intenção de Deus que formássemos essas pequenas frases que revelam grandes verdades acerca do que cremos. Primeiro exemplo que eu pego aqui é Deuteronômio 6:4. Vocês devem estar aí fazendo a leitura bíblica da igreja, já passaram pelo livro de Gênesis, já passaram por Êxodo, então estão craque ali na história inicial do povo de Israel. E onde o povo de Israel estava antes de ir para o deserto? No Egito, né? E como que era a religião lá no Egito, gente? Politeísta, né? Aquela bagunça, tudo era Deus, tudo era Deus. Olhava para cada aspecto da natureza, acabava formulando um Deus ali. Então o povo de Israel, imagine, está saindo depois de anos debaixo daquela cultura, aprendendo daquela religião, olhando para tudo e associando com uma divindade.
Agora, em Deuteronômio, o povo está para entrar na terra prometida. E o Senhor precisa estabelecer bem para eles a lei do Senhor. Precisa mudar essas ideias que talvez tivesse impregnado, que tivesse passado de uma geração a outra, desse povo que veio do Egito. E Deuteronômio 6:4 é um texto importantíssimo para o povo de Israel. É a Shemá. Era algo que eles passavam de pai para filho, uma instrução que eles passavam de geração em geração. E veja como começa a Shemá em Deuteronômio 6:4. Vai dizer o seguinte: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deus começa a Shemá enfatizando algo que eles precisavam ter muito firme em sua mente. Tratando anos em meio àquela cultura do Egito. E eles precisavam ter algo em mente. Há um só que é soberano. Há um só Senhor. E quem é? É Deus. Eles precisavam disso. Essa frase também diz que eles só deveriam se submeter a Deus. E vai destacar o reinado do Senhor sobre o povo. Quem é o rei que está acima de qualquer um dentro de Israel? Deus. Tudo isso está contido o quê? Numa pequena frase. Que o pai deveria passar para o filho deveria passar para ali o neto, e ir passando de geração em geração. Veja como nosso Deus fez uso de uma pequena frase para expor uma grande verdade que eles precisavam ter em mente. Temos também Romanos 10:9, onde Paulo vai dizer: se com a boca você confessar, veja que a ideia da afirmação de fé, Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Veja que nessa pequena frase que Paulo apresenta aí, temos uma grande verdade sendo apresentada. Fala do senhorio de Jesus, há um só que é Senhor. Vai falar disso aí também para nós, Jesus Cristo, nosso Deus. Vai falar também sobre a necessidade de uma fé genuína, crer de todo o coração, uma fé verdadeira, genuína no Senhor. Vai dizer também sobre a ressurreição. Quando fala da ressurreição, logo se pressupõe a ideia da morte. Jesus morreu. Eu confesso que Jesus é este que morreu. Pelo quê? Pelos meus pecados. Mas ressuscitou. Ele alcançou vitória sobre a morte, sobre o pecado. Tudo isso está contido nesta pequena frase. Por fim, 1 Timóteo 1,15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Aqui, Paulo escrevendo para o seu discípulo, Timóteo, aquele que também é pastor, jovem, e Paulo sintetiza a grande verdade do Evangelho, aquilo que deveria ser pregado constantemente, e Paulo resume em uma pequena frase verdades grandiosas. Cristo veio ao mundo, já se pressupõe que então Cristo era alguém que estava à parte deste mundo, Cristo era Deus, mas ele veio ao mundo, ele se tornou o quê? Homem. E qual é o propósito da vinda de Cristo? Ele veio aqui só para falar coisas bonitas? Passar grandiosos ensinamentos? Não. Ele veio com um propósito grandioso de salvar pecadores por meio da obra que ele realizou. Tudo isso sintetizado em uma pequena frase. Então veja, apesar da Bíblia não ter aquele momento que o autor fala, vou escrever aqui uma confissão, nitidamente, era do propósito de Deus, da intenção de Deus, que nós, como igreja, fizéssemos pequenas frases, afirmações que apresentam grandes realidades. Passando um pouquinho na história, com a morte dos apóstolos,
Vem então o período ali da igreja primitiva com os pais apostólicos, com os pais da igreja, perdão, com aqueles que vieram depois dos apóstolos. E logo a igreja foi percebendo a necessidade de fazer um resumo das crenças da igreja. E por que que isso foi sendo percebido? Igreja, veja, cito aqui algumas heresias que surgiram naquela época. Imaginem, a palavra de Deus estava sendo espalhada. As cartas dos apóstolos estavam chegando a mais lugares. E, infelizmente, pessoas com más intenções, com um entendimento incorreto das coisas, pegavam estes escritos e deturpavam. Deturpavam aquilo que os apóstolos ensinaram. A gente tem aqui algumas heresias que cito. Uma primeira, que é o arianismo, uma das mais perversas, uma das mais perigosas que teve no início da igreja. Ela ensinava que Jesus não era Deus, mas ele era ali uma criatura criada por Deus, com um pouco acima dos homens, com um certo grau ali de divindade, mas não era Deus. Um ser maior que os homens, mas menor do que Deus. Muito próximo do que hoje temos o testemunho de Jeová. O arianismo foi uma heresia do tempo da igreja. A gente tem também aqui o docetismo. E o docetismo falava que Jesus não era de carne, igual muitos estavam falando por ali. Não era um ser humano igual a gente, de carne e osso. Influenciado pela filosofia grega, aqueles que eram os docetistas falavam que Jesus era uma espécie de emanação, um espírito. Ele veio ao mundo, mas ele não assumiu essa forma corpórea que nós temos e que cremos que o nosso Senhor também assumiu. O adocionismo ensinava que Jesus era um homem. Era um homem, como todos nós, mas em certo momento Deus decidiu adotá-lo como filho. Por isso a ideia do adocionismo. Então, em certo momento, Deus adotou Jesus, e quando ele foi adotado, aí sim ele recebeu divindade. Eles vão falar que é no momento do batismo, que Deus Pai fala, este é meu filho amado. Ali é Deus adotando Jesus. Adocionismo. Marcionismo, outra heresia daquela época, criada por um homem chamado Marcião. E esse, meu Deus do céu, ele fez uma bagunça com a Bíblia. Ele separava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Deus do Novo Testamento, rejeitou um tanto de escrito bíblico, tanto de livro da Bíblia ele rasgou, deixou de lado, cortou trecho de livro, para quê? Para defender o que ele ensinava. Tudo isso são alguns exemplos, eu poderia pôr uma lista ainda maior. Todas essas heresias estavam surgindo em meio à igreja. E logo as igrejas verdadeiras, as fiéis aos ensinos dos apóstolos perceberam. Precisamos fazer um resumo daquilo que a igreja verdadeira crê. E é nesse momento que surgiu o credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos não foi composto diretamente por um apóstolo, mas foi escrito por essa igreja inicial, que estava vivendo em meio a estas heresias, e buscou resumir aquilo que os apóstolos ensinavam. Vamos ler juntos, gente? Algumas vezes lemos aqui na igreja o credo, né? Inclusive já fizemos a leitura em alguns cultos. Então vamos ler juntos, confessando a nossa fé em tudo que está escrito ali. Creio em Deus.
Amém. Veja algo curioso. Falamos das heresias que surgiram no início da igreja. Se você reparar bem, lembra qual era o problema central de todas essas heresias? Era quem é Deus. Uma falava que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento. Outra falava, não, Jesus, ele não é Deus, ele é uma criatura menor do que Deus. Outra falava, não, Jesus não se fez homem, ele era uma emanação. O grande problema da igreja primitiva é, quem é Deus? E não é à toa que o credo dos apóstolos é formulado expondo o quê? A Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E logo depois é afirmado sobre obras realizadas por cada uma destas pessoas. Veja, a confissão, o credo veio para responder às dúvidas, biblicamente, que a igreja estava passando. Tudo que lemos aí são verdades, expostas na Bíblia, mas composto ali de uma forma de fácil entendimento, para que toda a igreja possa compreender. Na Idade Média, vemos o declínio da igreja, principalmente ali o declínio na área doutrinária. E por que que isso acontece? Porque vemos a Igreja Católica Romana fazendo confissões, afirmações de fé que não são baseadas nas Escrituras. Veja que o nosso problema não é com o uso de catecismo ou de confissão. O nosso problema com o catecismo católico não é o catecismo em si. O nosso problema é com fazer formulações, afirmações de fé que extrapolam a Bíblia. A gente teve agora, recentemente, nós como igreja experimentamos de ter uma série sobre seitas e heresias. E se você lembra, a Igreja Católica não tem só a Bíblia como fonte de autoridade. Eles também consideram como uma fonte de autoridade a tradição, e o magistério é aquele que interpreta, como bem entende, a Bíblia e a tradição. Nesse contexto, começa a surgir afirmações de fé não baseada na palavra. E acontece o quê? A Reforma Protestante. Temos esse movimento que é importantíssimo na história da igreja, onde Deus levanta homens fiéis à palavra de Deus para trazer de volta a igreja para as Escrituras. E é aí que surge o sola scriptura, somente a Escritura. Somente a Escritura é regra de fé. E o que os reformadores, então, queriam dizer com isso? Os reformadores queriam dizer com isso que toda a doutrina, toda a pregação, toda a confissão ou catecismo deveria ser submetido às Escrituras. Veja, os reformadores nunca falaram, olha, deixem de usar catecismo, deixem de usar confissão, deixem de fazer uso dessas ferramentas. A ideia dos reformadores é, tudo o que é ensino da igreja tem que ser submetido à Escritura Sagrada, à Bíblia. A ideia, dentro do contexto da reforma, temos aqui esses dois termos que são importantes. A Bíblia é vista como a norma que rege. Ou seja, a Bíblia é aquela norma que está regendo todas as coisas da igreja. E eles veem, então, a confissão como uma norma também, veja. É uma norma para a igreja, mas essa norma ela é regida. Ela não tem valor em si mesmo. Ela tem valor a partir do momento que ela é norteada, ela é regida, ela é direcionada pela Bíblia. E vemos na prática como que os reformadores não desprezaram o uso de confissões. As igrejas que vêm surgindo na reforma, eles vão fazendo uso de confissões.
de catecismo. Por exemplo, a Igreja Luterana, a Confissão de Augsburgo. Na Igreja Reformada Holandesa, eles fazem uso da Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort, usados na Igreja Reformada Holandesa. A Igreja Presbiteriana, hoje em dia, né, chamada de Presbiteriana, vamos ver que fazem uso da Confissão de Westminster. Além disso, a Igreja Anglicana tem os seus artigos da religião. Tudo isso exemplos. Veja como as igrejas que surgem no movimento da reforma fazem uso de confissão e catecismo. Mas a grande pergunta que surge é: e nós batistas? Como que nós batistas encaramos o uso de confissão e catecismo em nossa história? E eu gostaria de começar fazendo aqui um breve panorama, bem breve panorama, da história dos batistas, porque talvez você não conheça. Como que surgiram os batistas? E meus irmãos, a nossa denominação, os batistas, eles surgem dentro do contexto ali da Inglaterra. A reforma anglicana, ela foi uma reforma que foi liderada pelo Estado. O rei foi aquele que liderou a reforma anglicana. E parece que a reforma anglicana sempre ficou naquele meio termo, de protestante e católico. Não sei se você já viu, às vezes, uma foto ou um vídeo de um culto na igreja anglicana, e a gente sempre olha para aquilo, meu Deus, parece igreja católica isso? Porque parece que sempre ficou naquele meio termo, reformou algumas coisas, manteve-se outra. E nesse contexto dessa reforma meio que no meio termo, surge um grupo chamado puritanos. E eles são conhecidos como puritanos porque eles buscavam a pureza da palavra de Deus aplicada à vida da igreja e do crente. Queremos submeter tudo à palavra de Deus. Os puritanos surgem então, confrontando a igreja anglicana em muitas coisas, falando, olha, isso aí não está nas escrituras, precisamos continuar a reformar a igreja. E óbvio, gente, esses puritanos, eles são então perseguidos. Porque a igreja anglicana, quem que era o manda-chuva era o próprio Estado. E a igreja, então, os puritanos começam a serem perseguidos pelo Estado na Inglaterra. E nesse contexto de perseguição, dois homens chamados Thomas Helwys e John Smith fogem para a Holanda. Fogem para a Holanda. Dois destes puritanos separatistas. Eles vão para a Holanda e na Holanda eles têm contato com o ensino bíblico que havia se perdido. E qual ensino bíblico é esse? Alguém chuta? Batismo. O batismo. Eles escutam falar do batismo após a pública profissão de fé. E eles veem, é isso que as escrituras sagradas nos instruem a fazer. E eles fundam ali a primeira igreja batista, que eram aqueles que estão buscando a pureza da palavra de Deus e se deparam com a realidade. Devemos batizar aqueles que creram no nome de Jesus. Depois de um tempo, Thomas Helwys volta para a Inglaterra. Em paralelo a isso, os ensinos do batismo estão chegando também para a Inglaterra, outros pastores, e em Londres vemos a formação de muitas e muitas igrejas batistas ali. E é em Londres que começa o maior grupo de igrejas batistas reunidas, agora pregando aquilo que hoje nós pregamos e ensinamos aqui como igreja. E meus irmãos, será que esses batistas faziam uso de confissão e catecismo? E eu apresento aqui alguns exemplos, porque alguns, poderia citar muito mais, da riqueza de confissões, catecismos que temos na nossa história. Alguns exemplos de confissões que os batistas fizeram. Veja, John Smith, esse lá na Holanda,
quando começa-se o movimento batista, ele fez uma breve confissão de fé batista, de 1609. É uma confissão bem breve mesmo, ela tem, a primeira versão dela, 20 afirmações somente, apresentava aquilo que é a base da fé cristã, com o distintivo batista, com aquilo que distinguia os batistas, mas ele fez. Depois, apresento a vocês a Confissão Batista de 1689, ou a Confissão de Londres, que inclusive é utilizada pela nossa igreja. Desde 2016, todos os pastores, o ministério pastoral adota essa confissão como aquela declaração de fé exaustiva nossa. Por que eu digo que é exaustiva? Porque ela é aquela confissão que trata de muitos assuntos. Ela tem um total de 32 artigos, em cada artigo tem vários subtópicos, e ela é uma confissão bem grande que temos acerca da nossa fé. Esse livro aqui, parte dele, é a Confissão de Fé Batista de Londres, que está presente aqui. Ela foi feita por aquelas igrejas que se formaram em Londres. Lembra que eu falei que lá foi onde logo o movimento batista muito cresceu? Foi feito lá. Outro que eu apresento é o Catecismo Ortodoxo de 1680. E, gente, não é da igreja ortodoxa, tá bem? Não é. Não tem batista no nome, mas a ideia do ortodoxo ali é a ideia da boa doutrina. Um dos escritores, ou quem escreveu é o pastor Collins, era um pastor batista que inclusive ajudou a fazer a Confissão de Londres, e é um dos primeiros catecismos que a gente tem, aquela ideia de pergunta e resposta. É interessante que o catecismo ortodoxo, em uma das perguntas, é falado sobre aquilo que é a base da fé cristã, aquilo que é o resumo da fé cristã. E o que o pastor Collins responde? O credo apostólico que a gente leu logo atrás. Ele reconhece o valor do credo dos apóstolos e ele apresenta ali como um resumo de fé que também é adotado por nós, é abarcado por nós batistas. Essa ligação histórica que a gente tem das confissões. Temos também o Catecismo Batista de 1693, também composto no início da denominação. O foco era o ensino familiar, pai ensinando o filho. Os autores tinham essa ideia. Era para que os membros daquelas igrejas que estavam se formando na Inglaterra tivessem um catecismo para ir ensinando. O marido ensinando a esposa, o marido e a esposa ensinando os filhos, debaixo de uma boa doutrina. Também temos a Confissão de New Hampshire. Agora a gente fez um salto de época, 1833. E por que eu cito essa confissão? Ela era uma confissão bem resumida também, tem poucos tópicos, mas era uma confissão adotada pelos batistas em contexto de missões nos Estados Unidos. Aqueles missionários que saíam dos Estados Unidos em missão, muito usavam a confissão de New Hampshire. Inclusive, um missionário batista que chegou ao Brasil, William Buckbeck, ele usava esta confissão. Não é à toa que ela é a primeira confissão de fé da Convenção Batista Brasileira. Ela foi a primeira utilizada no Brasil e por isso tem grande valor. Veja, ela durou até 1986. 1986, 40 anos atrás. Aqueles que são batistas já de velha guarda, que já está um bom tempo em nosso meio, dentro da denominação, houve um tempo onde a confissão de New Hampshire talvez era onde você ia, até constantemente para aprender da sua fé. E temos também a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que foi feita em 1986, a gente vê a denominação escrevendo, compondo a declaração doutrinária, e que também é feita por pequenas afirmações de fé, ela não é tão exaustiva como a de Londres,
e ela afirma algumas questões basilares da fé batista. E, falando de nós, Igreja Batista Itaipu, nós somos uma igreja confessional. Nós somos uma igreja confessional. Uma igreja que vê valor nas confissões de fé, que vê valor no uso destas ferramentas para o ensino. Só um ponto, gente. Na verdade, toda igreja é confessional. Algumas não é clara sobre a confissão. Vai da época, vai do pastor, vai do ano que está vivendo, às vezes isso vai mudando. Isso faz o quê? Não ter tanta clareza. Faz não ter tanta solidez, mas nós somos uma igreja confessional. E quais confissões temos feito uso? De maneira exaustiva, como eu disse, fazemos uso da Confissão de Londres, de 1689. Eu quero saber muitos detalhes, pastor, do que nós cremos como igreja. Vai nela. E, gente, é rico. Vamos falar disso mais para frente. É muito rico. Então, ela é a que a gente indica se você quer saber os detalhes do que cremos. Também temos a Confissão de Fé Batista de New Hampshire, aquela que foi a primeira adotada aqui no Brasil e que nós também fazemos uso. Ela é bem pequenininha. Esse livro contém ela, mas grande parte do livro é falando sobre a história da confissão, chegada dos batistas. Ela é bem simples. E temos também a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que também é mais resumida. Então, é olhando para essas afirmações de fé, é olhando para tudo isso que nós temos ensinado, que a gente tem olhado e crendo, né, que tudo isso vem das Escrituras Sagradas, está submetido à Escritura Sagrada, tá bem? Lembrem disso. A confissão de fé é uma norma regida. Há algo que rege ela. Se há algo que destoa numa confissão de fé, lógico, as Escrituras é a regra de fé para nós, como igreja. E, gente, queria destacar aqui algumas importâncias do uso de confissões. Primeira importância que eu gostaria de destacar é que a confissão de fé nos une a uma história da interpretação das Escrituras. Como eu disse agora há pouco, eu, pastor Leonardo, não tiramos aquilo que estamos ensinando, aquilo que semanalmente vocês estão ouvindo, de trás da orelha. Olhamos para toda uma rica história de homens que debruçaram sobre a palavra de Deus com fidelidade, que olharam para as Escrituras com temor a Deus e extraíram as suas verdades da fé. Quando olhamos para a confissão, é isso, a gente está se agarrando a essa rica história. Estamos reconhecendo o valor do passado e nos apoiando em gigantes da fé, em grandes homens que o Senhor levantou no passado. Além disso, o uso de confissões ou a doutrina delimita o poder da igreja. Quando a gente olha para o contexto brasileiro, o que cada vez mais nós vemos? Nós vemos pastores, infelizmente, líderes que abusam das ovelhas. Usam o texto bíblico fora da realidade original para fazer abusos para com aqueles que estão dentro do povo de Deus. A confissão de fé, ela delimita o poder. Ela faz com que o líder eclesiástico veja, olha, tem realidades que a nossa igreja crê, realidades testadas nas Escrituras. E isso protege a igreja. Nesse sentido ainda, protege a igreja de heresias. Não necessariamente aqui de líderes eclesiásticos, pastores, mas até de pessoas que se achegam em nosso meio. Às vezes vêm pessoas em nosso meio, às vezes mal intencionada ou não,
às vezes não têm assim uma má intenção, mas uma visão errada das Escrituras e começam a disseminar um ensino que não é bíblico dentro de uma comunidade de fé. E veja, a confissão, a boa doutrina nos ajuda a estabelecer, não, nós cremos nisso. E, inclusive, olha, as bases bíblicas para o que a gente crê está aqui. Então protege. Além disso, as confissões, o uso dessa doutrina estabelece o que é mais central para a igreja. Aquilo que a gente deve lutar com afinco. Igreja, temos comunidades que às vezes estão dividindo e brigando por causa da cor do armário que foi comprado para o Ministério Infantil usar na salinha. Temos, às vezes, igrejas que estão discutindo se pode ou não pode usar bateria, e há divisão, e racha, e pessoas brigam uma com a outra. E a confissão, quando adotamos uma confissão de fé, entendemos ela nos aponta, é por isso que vocês devem lutar. Esses são os motivos centrais pelo qual vocês devem se levantar e erguer a verdade. O mais curioso é que essas igrejas que às vezes estão discutindo a bateria, a cor do armário do Ministério Infantil, enfim, essas coisas, é a mesma igreja que às vezes relativiza a ideia da doutrina. Vira e fala, não, mas tem um pensamento diferente ali, aí está tranquilo e tal, e abraça. Coisas que são centrais são deixadas como secundárias. E coisas secundárias ocupam a prioridade da igreja. Além disso, as confissões e os catecismos nos ajudam a formar discípulos. Veja, às vezes você, pai e mãe, tem tido dificuldade de como que eu posso instruir meu filho na palavra de Deus. Um bom catecismo infantil pode te ajudar nisso. Pastor Leonardo está usando o catecismo da Pronobis, como ali publicado pela Pronobis, uma editora brasileira. E tem sido uma das ferramentas para instruir os filhos. É uma ferramenta. Você, jovem, adolescente, quer instruir outro jovem adolescente, um amigo seu, quer que ele cresça na fé, mas por onde eu começo? Quem sabe você não pode fazer uso de uma confissão de fé e ir pegando cada artigo com aquele outro jovem, aquele outro adolescente, e vai e discute aquele artigo, abre nos textos bíblicos, conversa sobre aquela verdade. Então a confissão de fé, o catecismo nos ajuda nisso. Por fim, o catecismo, o bom ensino doutrinário, nos ajuda a ter uma unidade saudável dentro da igreja. Imagina, pessoal, se a gente vê dentro da igreja, pessoas que pensam coisas diferentes de tudo acerca das Escrituras. Vamos pôr aqui a salvação pela fé. Você chega para um irmão, ele fala, olha, o ensino bíblico, né? Somos salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Não por méritos, mas pela graça do Senhor. Você chega e pergunta para outro irmão daquela mesma igreja. Ele fala, ó, é pela fé, mas assim, não é só pela fé também, né? Tem que colaborar. Tem que estar junto ali, e é as duas coisas. Ou seja, fé mais obras. Aí você chega para o outro irmão e fala, ó, eu dou meu dízimo regularmente, logo serei salvo. Aí descambou de vez, né? Aí é salvação pela obra total. Isso tudo na mesma igreja. Que unidade que há aí? Uma bagunça, gente. É cada um crendo em uma coisa, confessando uma coisa. Uma bagunça generalizada. E não é isso que Deus espera que aconteça na igreja. E o uso da confissão de fé nos ajuda nisso. Trata esse problema. Nos ajuda realmente a buscar uma unidade entre nós. Para finalizar, eu gostaria aqui de fazer algumas aplicações. E a primeira aplicação que eu gostaria de fazer é: conheça as confissões de fé da nossa igreja.
Talvez, meu irmão, você não era do grupo que rejeita essa ideia. Você até acha como uma ideia bacana de se ter, uma confissão, um catecismo, mas talvez você, olhando agora para a aula, se vê como uma pessoa que estava naquela nicho, naquele grupo da falta de interesse. Minha igreja tem uma confissão de fé, mas eu nunca peguei para ler. Se me pergunta no corredor da igreja, eu não lembro o nome, eu tenho que sair perguntando para os outros. Hoje demos essa aula e você conhece. Então busque ler elas. E aqui eu queria até dar uma dica de como ler. Estou aqui com a Confissão Batista de Londres, de 1689. Aquela que recomendamos muito que vocês leiam por ser bem exaustiva, tratar de muitos assuntos. Não leia uma confissão como você lê um livro comum, no sentido que você veio para a aula hoje e fala, olha, eu vou ler a Confissão de Londres essa semana de início ao fim. Você pode ler dessa forma? Pode ler. Mas o que eu recomendaria mais para os irmãos e acho muito mais produtivo? Pega por semana um artigo da confissão. 1, 2 artigos. Para um dia e fala, olha, eu vou ler um artigo. Lê com calma ele. Como a gente falou, as palavras são cuidadosamente escolhidas, então se atentem aos detalhes de cada palavra. Abre nos textos bíblicos, prova que está ali. Abre na Bíblia. Lê na Bíblia. E medite sobre aquele assunto. Vai proporcionar um conhecimento muito melhor do que, às vezes, fazer a leitura corrida. Então, fica aqui uma proposta. Leia a confissão de fé da nossa igreja, artigo por artigo. Uma vez por semana se assenta. Leia, medite nele, abra a Bíblia e aprenda sobre ele. Além disso, uma outra aplicação, submeta as suas convicções às Escrituras. A confissão de fé e o catecismo é algo que, uma ferramenta que vem alertar uma coisa para nós. Tudo que cremos deve estar submetido às Escrituras. Porque as nossas confissões de fé evangélicas são confissões bíblicas, que a Bíblia rege. Então, quando a gente observa elas, um recado tem para todos nós. Tudo o que cremos, tudo o que confessamos, pensamos, tudo aquilo que fazemos deve estar submetido a uma norma, e essa norma é a Bíblia. Então, meu irmão, fuja do engano do tempo moderno, onde muitos querem subjulgar a Bíblia pelas suas próprias vontades. Querem relativizar um pecado, negando as Escrituras, para poder continuar vivendo em pecado. Não. Falar de confissão e catecismo é falar de uma vida entregue às Escrituras sagradas. E precisamos ter isso. Além disso, reconheça a importância dos grandes mestres do passado. Fuja do esnobismo teológico. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, olhamos para o passado e achamos que nós somos superiores. Vai falar que não. Lá no seminário, um recado foi dado a todos os alunos. Não achem que porque hoje você tem computador, tem um tanto de livro, que você tem esse tanto de coisa, você é melhor do que os antigos. Isso foi deixado claro para nós desde o início. E muitas vezes pensamos dessa forma. Não, isso é antiquado, é da época dele. Hoje em dia eu tenho um pensamento muito melhor acerca do mundo. E as confissões nos lembram, isso é um grande engano. Deus levantou homens tementes a Deus em toda a história, e a gente precisa sim olhar para estes e crer. Tenho muito que aprender com ele. Tenho muito que aprender com ele. E o uso de confissão e catecismo nos ajuda a isso, a nos assentar nos ombros desses gigantes da fé. E por fim, meu irmão, minha irmã, reconheça o valor da igreja na sua vida.
Reconheça o valor da igreja em sua vida. Falando novamente sobre o seminário, o tempo que tive recentemente dentro de uma faculdade, dentro de um seminário, aprendendo com professores, foi maravilhoso. É uma ótima ferramenta de Deus. Mas foi no chão da igreja, é em meio aos meus irmãos, ouvindo os meus pastores, onde mais cresci, onde mais aprendi. A vida da igreja é uma bênção. Antônio, às vezes você pode dizer, meu amigo ali do mundo, ou de outra igreja, que infelizmente não tem pregado a verdade, tem uma visão totalmente distorcida da Bíblia. Por que isso? Meu irmão, talvez ele não tenha o privilégio que nós temos tido aqui de ter uma igreja bíblica, que está ensinando a verdade a ele. Portanto, meu irmão, valorize os momentos de ensino que nós temos, a EBD, a pregação, a EBD dos seus filhos. Também valorize aqueles que ensinam e orem por eles, não só pelo ministério pastoral, aqueles homens que têm nos ajudado no ensino aqui, por cada professor da escola bíblica dominical infantil, ore. E valorize essas pessoas que têm ensinado a verdade, que têm dedicado tempo a olhar para as Escrituras, aprendendo a verdade para ser anunciada a todos nós. Valorize os irmãos que te aconselham e exortam na Bíblia. É algo maravilhoso, a comunhão dos santos. Porque muitas vezes não é num sermão que a gente vê a verdade das Escrituras. Muitas vezes é numa conversa com um amigo da igreja, com alguém que eu busquei um aconselhamento, que esse irmão vai, olha, você está entendendo errado as coisas. Vamos abrir a Bíblia aqui? E te apresenta. Isso é o que vivemos dentro da igreja. Valorize as confissões de fé que nós temos, esse material rico que o Senhor providenciou durante a história, iluminando homens para entender as Escrituras. Valorize isso. É mais uma ferramenta da igreja. E gostaria, meus irmãos, de pedir que vocês abrissem suas Bíblias em 2 Timóteo 4, onde leremos do versículo 1 até o 5. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. O texto bíblico vai dizer o seguinte, Paulo escrevendo ao seu amado discípulo Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Que Deus nos ajude a permanecer nessa instrução, pregando a palavra de Deus, quer seja oportuno ou não. O texto bíblico continua dizendo, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Vivemos esse tempo, né, meu irmão? Tempo onde as pessoas têm buscado palavras para si mesmos. E é aí que Paulo termina dizendo, mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério.
Que Deus nos ajude para sermos sempre uma igreja bíblica, que permanece na verdade, em meio a um tempo tão caótico, em meio a um tempo onde tantas pessoas têm se afastado do verdadeiro evangelho. Que Deus seja glorificado em nosso meio e Cristo anunciado. Amém?